Olá, seja bem-vindo ao programa aqui na TV Caras, programa Saúde e Você. Eu quero começar agradecendo ao carinho de todos vocês, a audiência, vocês que acompanham aqui nas redes sociais, no site da TV Caras, o nosso programa que tem feito muito sucesso. No programa de hoje, quem vai bater um papo com o Dr. Rodrigo Santiago é o Tarcísio. Como vocês sabem, eu tô aqui curtindo esse momento de repouso por causa da gestação, as duas estão ótimas, então eu tenho participado de alguns programas, outros eu tenho repousado, mas o Tarcísio tem feito aí com muito carinho para vocês um programa com bastante informação. Eu quero que vocês aproveitem, tirem dúvidas, deixem perguntas, comentários e não deixem de compartilhar. Então, vamos ver a entrevista? Fica de olho. Obrigado, Duda. É isso aí. Vamos começar mais um programa Saúde e Você, diretamente aqui dos estúdios da TV Caras, onde eu tenho o grande prazer de receber o renomado pneumologista Dr. Rodrigo Santiago, além de um grande médico, um grande amigo nosso da família e que está aqui para falar de um dos temas mais importantes, que é o Covid. Realmente nós estamos numa segunda onda, né? Chegando aqui no Brasil, e um assunto então de grande importância aí para você, telespectador internauta. Então vamos começar. Primeiramente, muito obrigado, doutor Rodrigo, pela sua presença. Como estão as coisas? Eu que agradeço o convite. Obrigado. É isso aí. Doutor Rodrigo, como eu estava falando, o tema dos mais importantes hoje em dia, né? A mídia toda falando sobre Covid. E aí o senhor, como um grande pneumologista, como que o senhor está vendo essa segunda onda? Estão falando muito da asma, os asmáticos, né? Que está tendo uma grande participação de doentes. Tem alguma relação? Como que está essa parte, doutor Rodrigo? Bom, o coronavírus não tem como a gente fugir muito desse assunto, né? Ainda mais nessa segunda onda. A gente sempre fica preocupado com os grupos de risco, obviamente os idosos e as pessoas que têm problemas de saúde. E a asma é um problema de saúde, é uma doença, só que ela tem que ser tratada. O grande problema são as pessoas acharem que tem aquele histórico de bronquite na infância e aí depois tem falta de ar para fazer uma coisa ou outra e aí acha que tem cansaço, tem falta de ar porque está acima do peso, ou porque está sedentário, porque está mais velho e provavelmente é asma, o que tinha essa bronquite na infância. Então tem muitos asmáticos sem diagnóstico. E, na verdade, no início da pandemia foi sempre muito pensado que o paciente asmático seria um grupo de risco importante. Com o tempo a gente foi vendo que não é bem assim, desde que esteja tratado, desde que esteja em acompanhamento médico especializado. Novamente vamos falar de prevenção, no caso. Exato, medicina preventiva, eu costumo falar sempre, cuidar da sua saúde para não ter que cuidar da sua doença. Perfeito. Então, hoje a gente sabe que o asmático controlado, ele não é grupo de risco. É uma grande notícia. Nossa, agora, o asmático que não se cuida e que não faz uso da sua bombinha de tratamento. E, pessoal, bombinha de tratamento, eu vou falar nomes, não é Aerolim, não é Berotec, tá? Bombinha de tratamento são aquelas medicações que tem o corticoide inalatório, que o inalatório não engorda, não incha, não causa nada disso não. Tá. Por isso que é muito importante procurar o seu médico pneumologista para fazer o tratamento correto para o paciente asmático. E aí sim, esse tem grande chance de se pegar, ficar muito bem, evoluir muito bem. Né? Tá. Então é tratar, a gente entra na questão da prevenção, é tratar as suas doenças crônicas. O asmático tem que fazer o seu tratamento da sua asma. O paciente que tem DPOC, que tem enfisema, ele tem que tratar o seu enfisema. Uma coisa muito comum a gente também vê, o paciente fala que foi fumante, o paciente nem fala que foi fumante, ele parou de fumar 5, 10 anos, e você vai puxando a história dele, ele fumou por 20, 30 anos. Poxa vida, tem que ser feita uma investigação e fazer o diagnóstico e ele sim fazer o tratamento correto. Até porque o Covid, o primeiro órgão que ele pega é o pulmão, né? Principal, no caso, né? A gente vê os casos de maior gravidade com esses pacientes que têm problemas pulmonares. Tá. Então por isso que eu falo, cuidar direitinho da sua medicina preventiva, da sua saúde, para que realmente se você pegar, você conseguir evoluir melhor. Agora, já aproveitando de falar em prevenção, nós temos aí, infelizmente, né, a cultura popular, né, no caso do Brasil, do chamado kit Covid, né? Porque se eu tomar esse remédio, eu acabo tirando os sintomas, ou posso ter ser menos atingido pela Covid, ou até mesmo não ter a Covid por tomar esse remédio. Isso existe? Há realmente algum estudo médico que possa falar que esses medicamentos servem para alguma coisa de prevenção? Ótima pergunta. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem até brincado isso com um grupo das tias do WhatsApp. Né? Verdade. E o pior é que, infelizmente, alguns colegas médicos acabam seguindo as condutas das tias do WhatsApp.
Desde o início da pandemia, a gente tem um ano aí de pandemia, a gente vem estudando muito, vendo muitos artigos e lendo muito. Infelizmente, a gente pega alguns artigos ruins dos dois lados, a favor ou contra, então a gente tem que filtrar. Então existem, se alguém quiser mostrar para mim que a ivermectina funciona, que a cloroquina funciona, ou a hidroxicloroquina funciona para o tratamento do Covid, vão me mostrar alguns estudos. E não são estudos bons. A gente não está mais no escuro, Perfeito. Não está mais no início como estávamos lá atrás, em março, abril, né? Poxa vida, estamos agora em 2021 já. Sem dúvida. Então a gente já tem muito estudo comprovando que não funciona hidroxicloroquina, não funciona ivermectina, nem preventivo, nem para tratar. Tá. O que funciona para não pegar? Distanciamento, máscaras e lavar as mãos. Para não pegar, é isso. Agora, uma coisa que eu tenho falado muito, isso não preciso nem vender, são 5 passos para evitar a forma grave da doença. Grave. E os 5 passos para evitar a forma grave da Covid, da gripe, de uma pneumonia. Número 1, tratar as doenças crônicas, como a gente estava falando agora. Sim. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem asma, quem tem DPOC, tem que usar direitinho sua medicação diariamente. Doenças pré-existentes, no Exatamente. Caso. Tá. Então, tratar suas doenças crônicas pré-existentes. Número 2, se alimentar bem. Uma alimentação saudável, balanceada, faz com que você consiga os nutrientes necessários e evite a obesidade, que é um grande grupo de risco para o Covid. Número 3, beber bastante água. Se hidratar, isso é sempre importante. Perfeito. Você consegue um equilíbrio do corpo, você protege os seus rins. 4, dormir bem. Né? A gente tem também uma pandemia de obesidade no Brasil. Sim. E a obesidade leva muito à apneia do sono. Pessoal, eu tenho apneia do sono, eu trato. E a apneia do sono muitas vezes faz com que a pessoa não durma bem, isso piora a sua imunidade, piora a concentração, aumenta a chance de riscos cardiovasculares como infarto, derrame, taquiarritmia. Então tem que avaliar essa questão do sono. Né? E por fim, saúde mental. Perfeito. Felicidade é fundamental. Estamos num momento muito complicado. Né, doutor? Exato, estamos num momento muito complicado tivemos as vias de lockdown, talvez agora que essa segunda onda tenha algumas medidas mais complicadas. Mas sim, precisamos tentar manter nossa saúde mental, porque as pessoas sabidamente estressadas, ansiosas, depressivas, evoluem pior. Então, doutor, mas o senhor fala de saúde mental e as pessoas dentro de casa, quer dizer, é difícil de você controlar isso, né? Porque realmente você vê o aumento de depressão e tudo mais pelas pessoas estarem dentro de casa, né? Principalmente os mais idosos. Eu, por exemplo, eu não vejo minha mãe, vejo, mas tento ver o mínimo possível para evitar que ela tenha contato. Isso não é muito difícil de você conseguir essa saúde mental? Não tenha dúvida, eu tenho criança pequena em casa também. Por exemplo. Então, quem está precisando de ajuda, não hesite de procurar ajuda especializada. Psiquiatra, psicólogo. Pessoal, temos que quebrar alguns mitos. Eu tentei quebrar lá atrás falando que bombinha não mata, não vicia, não é nada disso. Tem que tratar direitinho. Outro mito, psiquiatra não é médico de doido. E eu nem sou psiquiatra aqui, nem sou pneumologista. Então, se estiver precisando de ajuda, procure uma ajuda especializada. Procure um psiquiatra, um psicólogo, para ficar com a sua saúde mental em dia. Agora, é claro que a gente pode sim tomar alguns cuidados, usando as máscaras, evitando aglomerações. Claro. Né? E agora, a grande notícia, estamos às portas das vacinações. Sim, eu ia entrar nesse assunto. Né? Então quase já podendo rever todo mundo com mais cuidado e mais responsabilidade. Aliás, entrando nesse assunto, foi bom o senhor ter colocado, a respeito da vacinação, né? Nós temos alguns assuntos polêmicos, o internauta, né? Ele está acompanhando aí vários assuntos a respeito das vacinações, e um dos mais, assim, que nós estamos vendo como polêmico é a entrada da iniciativa, no caso privada, entrar com a vacinação. O que o senhor acha disso? Até porque eu estou ouvindo muito, mas deve ser, o primeiro lote dessas vacinas deve ser para os grupos de risco. Como é que o senhor vê isso? Pergunta muito boa, polêmica, mas eu não vou fugir dela não, tá? A gente pode até falar daqui a pouco um pouquinho mais das vacinações no geral também, mas nesse sentido é o seguinte: a gente já tem os planos de vacinação tanto do governo federal quanto do governo estadual, tá? E já sabidamente vão ser vacinados inicialmente o pessoal da área de saúde, que é quem está mais convivendo com isso tudo, com os contato. Idosos. Em seguida os idosos, e vai indo por idade, né? Vamos pensar que uma pessoa como você está lá no final da fila para tomar essa vacina. Não, eu já me vejo só em 2022. E você, se de repente chega uma vacinação particular,
é um outro lote sendo comprado. Não está sendo tirada essa vacinação do SUS, que já foi comprado, seja do governo federal, seja do governo estadual. Do mesmo pensamento, é uma exatamente. outra coisa. Então você vai tomar essa vacina, que de repente uma pessoa da sua idade, que não tem aquisição financeira que você pode ter, ele não tomaria. Claro. Você não está roubando a vaga dele do SUS, que Sem ele vai dúvida. tomar depois. Então você estaria no mesmo lugar da fila, vai sobrar até com mais facilidade, digamos assim, para ele. Se não sobrar a vacina, vai sobrar pelo menos a seringa, né, que era uma preocupação. Também que é uma preocupação, verdade. E você também está protegendo, porque você estando vacinado, você não vai transmitir para a mãe dele, para ele, para sua mãe, como você falou. Então eu vejo com muito bons olhos, desde que seja, obviamente, vacinas conhecidas, claro, vacinas liberadas mesmo, claro, pela Anvisa. Né? Que possa, de repente, a iniciativa privada ajudar o SUS nesse caso, não atrapalhar. A gente tem que começar a ver o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Né? Agora, para finalizar, aí é a polêmica, Coronavac ou Oxford? Qual seria a melhor vacina? Há que chegar primeiro com as liberações adequadas da Anvisa. Tá. A gente teve algumas polêmicas nos levantamentos dos dados de imunização. De imunização, né? perfeito. 78% a 100% Coronavac, aí foram verificados por alguns outros dados, que talvez não seja tudo isso. Ainda aguardamos alguns dados do estudo completo. Vamos falar da vacina da gripe? Segundo o CDC, lá dos Estados Unidos, é em torno de 40% a 60%. Ele se imuniza. A vacina da pneumonia, a particular é de 50% a 75%. A do SUS é 60% mais ou menos. Elas ajudam a população. Ajudam demais. É e por isso que todo mundo tem que tomar vacina. Se ele tiver uma vacina, Coronavac que seja, ou mesmo a da Oxford, vamos pensar que a cada 10 pessoas, 6 estão imunizadas e 4 não. Perfeito. 4 não estão imunizados porque pode acontecer mesmo. Ainda assim é uma ótima vacina. Agora, se todo mundo se vacina, essas poucas pessoas que não se imunizaram não vão pegar das outras pessoas. Exatamente. Por isso que a gente precisa muito dessa noção de civilidade, essa noção de bom senso das pessoas e amor ao próximo. Perfeito. Não é falar, eu não quero tomar porque eu não estou afim, não. É uma necessidade para o bem-estar coletivo. Claro, coletivo, tá? Exatamente. Então, temos que pensar também, falaram muito da vacina da Pfizer, da Moderna, que é por volta de 90%. Temos que ver toda a logística e estratégia dessas vacinas. A da Pfizer, a gente sabe que o armazenamento dela vai ser muito complicado difícil aqui por causa no Brasil. Então deve ter uma capital ou outra que consiga. Mas e se de repente vai numa capital que não conseguiu ter armazenamento, a vacina não foi eficaz perdeu o seu propósito, claro. Aí você faz uma vacina que em tese seria 90% e não funciona. Então temos que ajustar a nossa realidade. E sim, por favor, pessoal, as vacinas estão sendo liberadas. Tudo acima de fase 3, a Anvisa liberando, vamos tomar as vacinas. Assim a gente vai sair dessa pandemia. É isso aí, doutor Rodrigo. Nossa, muito importante a sua entrevista. Eu acho que o telespectador da internet ficou muito feliz aí pelo que ouviu. E, é claro, aquilo que nós sempre falamos no programa Saúde e Você, né? Bem-estar e prevenção. Então é isso que vale muito a pena para nós e tendo, claro, a busca da saúde, que é o nosso bem maior. Segue daí, Duda. Muito obrigado e até o próximo programa Saúde e Você. É isso aí, doutor Rodrigo. Obrigada pelo seu carinho, pela amizade. Um médico tão importante aí na nossa vida, na vida da nossa família, na vida de muitas famílias. E olha, fiquem atentos. Ainda é um momento delicado, ainda é um momento de muito cuidado. Tarcísio, mais uma vez, obrigada pelo carinho, obrigada pela ajuda, pelo apoio, pelo incentivo e por estar fazendo parte agora também nesse momento tão importante do Saúde Você aqui na TV Caras. Um beijo para todos vocês e para vocês que nos acompanham, obviamente. A segunda-feira que vem tem mais um programa super especial e eu conto com a participação de vocês. Beijo e até a próxima segunda.